Frequentemente, nós nos deparamos com notícias da mídia ou de outros espaços que noticiam casos polêmicos de violência, mas é importante destacar que a violência, de uma forma geral, ela permeia as relações sociais em diversas instâncias da sociedade brasileira, sendo crianças, adolescentes, mulheres e idosos as populações mais afetadas por esse fenômeno. É importante destacar que a violência é um fenômeno corriqueiro e naturalizado na sociedade. Existem diversas relações e práticas que são permeadas pela prática da violência, mas que muitas vezes não são notadas pela sociedade civil e pelo poder público de uma forma geral. Sem dúvida alguma, nos últimos anos nós tivemos avanços significativos na área da proteção às vítimas da violência, mas ainda há muito que se é feito, né? Nós temos, por exemplo, a necessidade de pensar estratégias interventivas que sejam mais efetivas e que sejam mais dialógicas com as necessidades das vítimas. O Laboratório de Análise e Prevenção da Violência, o LAPREV, que está atualmente vinculado à Universidade Federal de São Carlos, propôs a elaboração de um curso de especialização intitulado Atendimento Psicossocial a Vítimas de Violência. Em primeira instância, esse curso tem como objetivo formar e habilitar profissionais em duas frentes de trabalho. A primeira delas é na prevenção da violência, que pode acontecer com diversos segmentos sociais, principalmente crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Uma segunda frente de trabalho é a intervenção psicossocial com as vítimas, que podem ocorrer em diversos espaços, entre eles escolas, CRAS, CREAS e outros contextos de atuação de diversos profissionais, entre eles psicólogos, assistentes sociais, educadores, profissionais do direito, profissionais da saúde e de outras áreas. Os estudantes e profissionais matriculados no curso poderão se apropriar de modelos de intervenção fundamentados cientificamente, portanto com validade reconhecida pela academia, pela ciência, e isso vai possibilitar que as práticas interventivas e as práticas psicossociais estejam mais condizentes com as necessidades das pessoas, dos usuários dos serviços. Olá, eu sou a professora Normanda Araújo de Moraes, sou professora da Universidade de Fortaleza, a Unifor, aqui no estado do Ceará, e dou as boas-vindas a cada uma que está aqui presente. O módulo especial da formação em violência intrafamiliar para profissionais da saúde e assistência social, que nós vamos falar hoje aqui, está intitulado Violência contra Pessoas LGBTQIAP+. Eu estou junto nesse curso e nessa aula com os professores Cristiano Harman, da PUC do Rio Grande do Sul, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e também com o colega Thomas Borges Costa, doutorando aqui na Universidade de Fortaleza. Eu dou as boas-vindas a cada uma, e desejo uma ótima aula a vocês. Essa aula está organizada em 3 grandes partes. Na primeira parte, o professor Cristiano vai trazer para vocês questões conceituais importantes, das quais a gente não pode abrir mão e que nunca é pouco lembrar e reforçar sobre a população LGBTQIAP+. O professor Cristiano vai tratar da diferença entre sexo, gênero, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero. Ele também vai conversar conosco sobre o que significa cada letrinha da sigla LGBTQIAP+, e vai trazer alguns dados sobre a violência contra essa população, especificamente no que diz respeito aos dados de letalidade. Na segunda parte da aula, eu trabalho com vocês o impacto da violência para a saúde de pessoas LGBTQIAP+, alguns aspectos importantes relacionados à violência e à dinâmica da violência nessa população. Por exemplo, eu trabalho com vocês o conceito de estresse de minorias, trabalho com vocês um pouco sobre o conceito e dinâmica da violência por parceiros e parceiras íntimas, e finalizo listando alguns fatores de risco e fatores de proteção tradicionalmente mencionados na literatura de população LGBTQIAP+. Tá?
Finalmente, na terceira e última parte da aula, o professor Thomas Borges Costa lista para vocês algumas atitudes e procedimentos necessários quando a gente está atendendo pessoas LGBTQIAP+, vítimas de violência. É uma parte da aula extremamente prática, extremamente iluminadora daquilo que nós podemos e devemos e não devemos fazer quando atendemos uma vítima de violência LGBTQIAP+. Esse é um pouco de por onde a gente vai caminhar e a gente sinceramente espera que você possa aproveitar muito essa aula. Eu desejo uma ótima aula para você. Muito bem, tudo bem, pessoal? Meu nome é Cristiano Raman, eu sou psicólogo, sou mestre em psicologia social, sou doutor em psicologia social institucional, professor também do curso de graduação e pós-graduação aqui da PUC, né? E hoje a gente vai falar um tanto, especialmente nesse momento aqui inicial, sobre alguns conceitos que são absolutamente basilares, assim, para a gente entender as, as conjunturas, assim, de violências contra as pessoas LGBTQIAP+. Né? É interessante que a gente pense, assim, que para compreender esses processos que são de violência, mas também como é que a gente faz um real enfrentamento a essas violências e como a gente faz acolhimentos adequados, acompanhamentos adequados, que alguns conceitos eles são fundamentais, basilares para essa compreensão, né? E dois desses conceitos absolutamente basilares são gênero e sexualidade. Né? É interessante pensar assim, gênero e sexualidade são marcadores sociais. Quando a gente fala de marcadores, assim, em geral a gente fala que são elementos que subjetivam a gente, né? Que fazem a gente se entender enquanto sujeitos e entender o mundo também. E esses dois termos, eles têm uma história que é uma história longitudinal, assim, importante para a gente compreender a gravidade, assim, a intensidade política e ética que eles trazem, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre gênero e sexualidade, a gente está dizendo que não são só questões que a gente vive pessoalmente, né? Assim, que a gente vive individualmente. Elas são questões marcadas por conjunturas sociais e políticas, né? E isso quer dizer que a gente constrói gênero, constrói essas questões relacionadas à sexualidade com base em uma série de atributos, de dimensões culturais, sociais, simbólicas que constituem essa vivência, né? Quando, por exemplo, a gente fala sobre o conceito, a ideia de gênero e sexualidade ser político, né? Se vocês forem estudar a origem, a prerrogativa da palavra política vem de polis, né? Vem de cidade. Então, a ideia é de que são construtos que a gente faz no coletivo, na relação com as pessoas, né? E é interessante porque, em termos dos estudos de gênero e sexualidade, gênero, por exemplo, é um termo que, quando ele nasce, as primeiras utilizações do termo gênero são muito utilizadas, na verdade, pela medicina e de um jeito muito diferente do que a gente compreende hoje, que é um jeito crítico. O termo gênero na medicina, lá há muito tempo atrás, ele era utilizado como equivalente a sexo ou corpo, né? E aí o que se fazia era uma espécie de naturalização mesmo, que eventualmente a gente ainda vê hoje, né, de que um sujeito que nasce com um determinado corpo, ele tem necessariamente, o que seria congruente, entre aspas, né, uma certa identificação e uma certa expressão de gênero e também de sexualidade. A isso a gente vai ver com mais detalhes logo, assim, ao que se refere, né, e qual é a implicação normativa disso, né? Então é interessante a gente ir notando esses aspectos. Então, de certa forma, esses aspectos eles vão se modificando a partir de muitos movimentos do campo social, né? Movimentos feministas, por exemplo, que tem muitas derivações, questões, assim, movimentos políticos e também movimentos na academia, movimentos de pensar os conceitos, né? Então, mesmo que pareçam tanto que abstratos, os conceitos em si, eles vêm de uma história que é uma história justamente de enfrentamento político, de relação contra a violência, contra a normativa social, essas formas muito restritas de ver as experiências de gênero e sexualidade das pessoas, né? Então, de forma bem geral, a gente pode entender que gênero vai dizer, de forma bem majoritária, dizer esses construtos culturais relacionados ao masculino e feminino, relacionados classicamente à ideia de ser homem e mulher, por exemplo, e sexualidade muito relacionada ao campo do desejo, da orientação sexual, de como é que tu, de alguma forma, se relaciona com o outro e dedica, né, o teu desejo, tua orientação a algum tipo de sujeito, alguma pessoa, né? Então, essas dimensões, elas estão muito marcadas para a gente que estuda esse campo
por uma via bastante cultural e socialmente implicada, historicamente implicada, né? É interessante porque o que que acontece? A gente vai entendendo que, ainda que exista historicamente essa leitura muito assim, biomédica, muito relacionada à explicação de tudo que seria da faceta desse sujeito pelo biológico, a gente foi vendo com o passar do tempo e com mais estudos que, na verdade, as pessoas elas se subjetivam, elas se entendem a partir dessa dimensão cultural e social, né? E isso também em gênero e sexualidade, que é o nosso foco. É interessante porque daí várias autoras, como por exemplo a Guacira Lopes Louro, que é uma autora bastante importante, interessante nos estudos de gênero e sexualidade aqui no Brasil, ela é uma autora que utiliza o termo pedagogias de gênero e sexualidade, né? Que é justamente para dizer, ela é da educação, mas ela é utilizada de forma transversal, assim, e é justamente para dizer que essas coisas culturais, simbólicas, que são de gênero e sexualidade, a gente vai aprendendo conforme esferas da vida, né? Ela, claro, eventualmente ela fala sobre a escola como um espaço formal de aprendizado disso, mas ela também fala dessas pedagogias sociais de gênero e sexualidade como dimensões outras não necessariamente formais. Então, o espaço da rua, da família, da casa, do trabalho, são diferentes espaços nos quais tu vai construindo repetições, muitas repetições do que é ser menino, menina, homem, mulher, uma pessoa de orientação sexual de tal ordem, né, em geral heteronormativa, que é muito marcada na nossa história. Então, isso vai tendo uma série de repetições, né, que vão, então, sendo introjetadas, vivenciadas pelos sujeitos. A gente vai entrar mais nesse detalhe em seguida, né? O que acontece aqui também, quando a gente pensa em gênero e sexualidade, a gente vai pensar em muitas coisas desse cotidiano, como a Guacira Lopes Louro falava, né, que envolvem muitos elementos. Ritos de passagem, pensem, por exemplo, como é que a gente imagina quando alguém te convoca a pensar numa imagem, como o que que é a imagem de um casamento? A gente tem embarcações de gênero associadas, e eventualmente de sexualidade também. Grupos de meninos em escolas. Enfim, tem uma ideia específica que já vem com uma série de representações culturais, representações mentais, linguagens, fantasias relacionadas a gênero e sexualidade. E esses elementos, por isso, né, eles vão nos indicando como existe uma marcação social e cultural daquilo que a gente entende que é essa identificação, expressão de gênero, né? O que acontece também, o que é muito relevante para a gente que inicia essa discussão para pensar questões de violência, é que se gênero e sexualidade vem com uma série de atribuições, expectativas sociais, também vem com uma série de limitações, né? Então, quando a gente pensa em limitações, pensem, por exemplo, historicamente, o que significava ser uma mulher no século XIX ou no século XXI. Tem uma diferença cultural, uma série de limitações e possibilidades, né, que vão se constituindo conforme esse passar do tempo, né? Então, a gente tem uma dimensão, quando fala desse binômio gênero e sexualidade, que é muito ampla dessas vivências, experiências. Tem uma marcação cultural. Então, no Brasil, por exemplo, a gente vai ter desafios específicos quando a gente fala sobre gênero e sexualidade. E nessa conjuntura, essa origem da discussão, portanto, ela vai estar muito associada àquilo que eu comentei para vocês, que são movimentos especialmente feministas, né? Então, o movimento social ele vai marcando esse lugar e explicitando isso, que são essas formas de violência, né? E ao mesmo tempo reivindicando esse lugar importante que é de enfrentamento, que é de afirmação do que as pessoas precisam, daquilo que são as relações de cuidado efetivos, de direitos humanos, né? Então, essas dimensões vão constituindo isso tudo que a gente está entendendo por gênero e sexualidade. Bom, uma coisa importante que em outros módulos desse curso vocês já tiveram, mas vale ressaltar, porque a gente tem essa possibilidade de leitura mais criteriosa hoje, que é de perspectivas interseccionais. A gente tem muitas perspectivas teóricas, conceituais, para dar conta de gênero e sexualidade, outros marcadores, mas uma questão muito interessante que veio desses movimentos feministas, também no campo acadêmico, e que nos ajuda hoje muito na prática de trabalho, na prática cotidiana, de um olhar, né, mais singularizado, que é justamente essa dimensão integrada ou articulada entre diferentes marcadores. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, quando a gente pensa numa experiência de gênero, ela nunca está descolada, por exemplo, de outros marcadores como, por exemplo, deficiência, como idade, como território, como nacionalidade, como dimensões étnico-raciais. Então, essas questões elas vão configurar também como é que o sujeito ele tem capacidade, condição, na verdade, né? Naquela conjuntura
de ter certas barreiras ou agências, ou possibilidades de fazer as coisas. Por exemplo, uma temática de estudo no Brasil, e que ainda figura, assim, é muito importante, é, por exemplo, a hipersexualização de pessoas negras, tá? Especialmente de mulheres negras. Aqui que a gente está falando quando a gente fala desse fenômeno da hipersexualização, que é violento, simbolicamente, e muitas vezes concretamente violento. A gente está falando sobre uma articulação de alguns marcadores, como, por exemplo, gênero, muitas vezes de idade, né? Muitas vezes ali, bom, questões de sexualidade, dimensão étnico-racial. É impossível tu deslocar esses elementos para entender um fenômeno tão complexo como hipersexualização. Para esses elementos, então, do campo da violência ou de outras dimensões da vida cotidiana das pessoas, a gente vai poder articular esses marcadores para entender melhor, na singularidade, o que que é possível fazer e como a gente pode analisar itinerários específicos das pessoas. Por exemplo, na escola, no serviço de saúde, no serviço de assistência, isso também vai ser uma possibilidade. E o que que isso nos remete, né? Remete à ideia de que não existe uma universalização da violência. Então, tem elementos que eles são muito, assim, que têm uma prevalência, uma abrangência muito grande. Então, por exemplo, no Brasil, a gente pode dizer que, como a nossa sociedade ela tem uma origem patriarcal e de dominação masculina, a gente sabe que as mulheres, elas vão estar, né, associadas a um lugar de precarização da vida em termos de gênero, mas a maneira como diferentes mulheres, com diferentes marcadores, vai se localizar diante disso, vão ter singularidades e especificidades, né? Então, para isso, a gente também utiliza o contexto interseccional para conseguir pensar quais são as possibilidades de acesso das pessoas, mas também as barreiras que configuram essa experiência no mundo social, né? Mesmo que aqui a gente esteja dando uma especial ênfase para a questão de gênero e sexualidade, né? Bom, a gente tem uma série de formas de compreender de maneira mais adequada, mais assertiva, o que que são essas características na vida das pessoas, né? Certamente vocês já se deram conta e já viveram, né, situações nas quais gênero e sexualidade apareceram como construtos muito importantes, seja no campo profissional ou na vida pessoal, assim. E a gente, com o passar do tempo, com esses estudos, foi delineando algumas características, algumas facetas para justamente dar mais conta dos direitos dessas pessoas e dessa escuta qualificada, legitimando aquilo que elas sentiam, expressavam, se entendiam enquanto sujeitos. E por isso alguns conceitos foram surgindo, como, por exemplo, identidade, gênero, expressão de gênero, sexo biológico e orientação afetivo-sexual, orientação sexual, né? A identidade de gênero, ela tem muito a ver com a maneira, ela é sempre auto-declarada, ela é auto-intitulada, ela tem a ver com como o sujeito se entende. E aí a gente tem dois construtos muito importantes nesse campo, que são o sujeito cisgênero e transgênero. Por que que se utiliza essa dimensão, né? Porque com o passar do tempo foi se notando que a gente tinha um olhar muito forte e de muita objetificação também para as pessoas transgênero, que eram tomadas como pessoas fora do contexto da normalidade, o que era justamente uma violência, né? E a gente passou a entender melhor e aplicar o conceito cis e trans para dizer cis da pessoa que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído quando do nascimento, por exemplo, né? E transgênero como uma pessoa que ela não se identifica com essa atribuição externa. Esse é um elemento muito importante, essa maneira de dizer e de compreender. Por quê? Porque a atribuição de gênero, quando é com uma criança, quando é com um sujeito, ela vem do externo, em geral, majoritariamente na sociedade, e isso pode ser justamente um percurso, que é um percurso que pode estar, né, muito associado a muitos sofrimentos, né, de estresses, de minoria, uma série de questões, justamente por uma sociedade que é marcada pela cisnormatividade, ou seja, a ideia de que o sujeito cis seria o sujeito adequado, congruente ou normal, que é justamente esse é o foco da crítica, né? Bom, um outro elemento, para além da identificação, é a ideia da expressão de gênero, ou seja, como é que um sujeito, seja cis, seja trans, ele expressa, né, esteticamente, no seu comportamento, nas suas vestimentas, uma série de conjunturas, algo que é mais do campo, por exemplo, do feminino, do masculino ou andrógeno, por exemplo. Então, um sujeito cis ou um sujeito trans, ele pode ter diferentes expressões de gênero, né? Um outro elemento também que é bastante importante é o sexo biológico.
A gente também é um elemento, também uma dimensão que foi sendo muito mais elaborada, muito mais pensada, né? A gente tem uma série de autoras e autoras muito relevantes. Donna Haraway, por exemplo, é uma autora muito relevante e interessante para pensar essas dimensões, é uma bióloga, né? E ela é uma das autoras que vai pensar muito nessa conjuntura de que a gente significa também o sexo biológico. Socialmente, culturalmente, a gente significa, né? Mas, de toda maneira, mesmo quando se trata de uma leitura bastante biológica, assim, a gente vai ter o sexo biológico mais associado classicamente, tá? Como o feminino e o masculino, no sentido do que seria, por exemplo, aparelho reprodutor, feminino ou masculino, vagina ou pênis, né? E a gente tinha até mesmo uma visão super estereotipada de sujeitos que não, daqui a pouco não nasciam ou não tinham o corpo nessa perspectiva muito cindida, né, do que seria o masculino e o feminino para esse corpo. Antigamente, se tinha um nome que é politicamente inapropriado, né? Hoje a gente entende que é um termo politicamente inapropriado, que é o hermafroditismo. Por que que não se utiliza mais esse termo, né? E hoje a gente utiliza intersexo. Porque hermafroditismo é um termo que remetia muito a uma conjuntura mitológica e também a uma objetificação desses sujeitos. Então, a ideia, vejam como é relevante pensar que a linguagem, as palavras, elas trazem uma memória e trazem uma genealogia, né? Uma forma de pensar essas dimensões subjetivas, essas relações. Então, quando se falava do hermafroditismo, a gente marcava também esse sujeito como da normalidade. E hoje a gente pensa que o corpo, por exemplo, que é intersexo, ele fala de uma variabilidade da possibilidade biológica do sujeito e também da forma de significar essa biologia, que é muito mais ampla do que a gente pensava em tempos atrás, né? E também um outro elemento que é basilar para o nosso processo, que é a orientação sexual, a orientação afetiva sexual. A gente tem também um espectro bastante grande e também, eu acho que em crescimento também, porque as pessoas, a gente vai legitimando também as formas do sujeito se entenderem, né, em termos dessa dimensão do desejo, da relação com os outros sujeitos, dos quais são exemplos, né, a heterossexualidade, a bissexualidade, a homossexualidade. É interessante pensar que, dentro dessas dimensões de orientação, a gente pode ter muitas violências, eventualmente mais escrachadas ou mais insidiosas. Então, por exemplo, no contexto da bissexualidade, é muito usual no Brasil que a gente tenha uma não legitimidade e um silenciamento em relação à bissexualidade ou em relação às mulheres lésbicas. Tem um apagamento, muitas vezes, de orientação sexual, o que para a gente também é considerado violência e também deve ser olhado com cuidado. Bom, aqui a gente tem algumas definições que falam sobre a nossa grande sigla, né? Algumas pessoas eventualmente falam, bom, mas é uma sigla muito grande, por que essa sigla é tão grande? Somos todos iguais, né? Bom, não é bem assim, esse discurso ele é muito perigoso, porque esse discurso, por exemplo, do não é preciso ou somos todos iguais, ele é um discurso que justamente parte de um lugar muito normativo e de privilégio, e ele não coloca em pauta o fato de que a gente precisa de afirmações políticas para que a gente consiga desenvolver políticas específicas. A gente tem dados efetivos de que é uma população minoritária, não em termos quantitativos, a ideia da minoridade não é em termos quantitativos, mas justamente de vulnerabilidade de uma conjuntura social extremamente marcada pela violência. Então, as siglas e essa dimensão política, ela nos ajuda a fazer políticas de ação efetivas para a promoção de equidade, né? Que é justamente o que a gente tem discutido aqui nesses diferentes módulos, né? Então, bom, aqui a gente tem, vou ir por letras e comentando alguns aspectos. Então, a letra L, né, lésbicas, então mulheres que têm sexualidade e afetividade voltada para mulheres. Gays, homens que têm sexualidade e afetividade voltada para homens. Então, se identificam, têm uma identidade de gênero e têm uma relação afetiva, sexual, de desejo, voltada para as pessoas de mesmo gênero. É importante notar que aqui a gente não está desconsiderando, por exemplo, quando uma pessoa é cis ou é trans. Uma pessoa trans, ou seja, por exemplo, uma mulher trans, ela pode ter diferentes orientações sexuais. Então, na verdade, é muito comum e um elemento que eventualmente aparece em pesquisas, uma subnotificação, por exemplo, quando a gente pensa de pessoas trans quanto à orientação sexual. Então, o fato de dividir gênero e orientação é justamente para que a gente tenha a complexidade desse sujeito nos diferentes
itinerários que ele tem em relação à vida. Então, como eu vou, por exemplo, fazer um trabalho de saúde sexual, por exemplo, tá? Com uma pessoa sem saber da orientação dela, né? Então, bom, gênero é uma coisa, orientação outra, porque nos ajuda a entender essa singularidade do sujeito, né? Bissexualidade. Então, a bissexualidade ela também é marcada por uma pessoa que tem interesse por outras, independente do gênero ou sexo. Aqui é interessante, como eu já marcava antes, né, que a bissexualidade ela está muito associada no Brasil a um lugar de silenciamento político, então também é uma marcação identitária extremamente importante nessa dimensão, né? Transgênero, uma pessoa que transita entre os gêneros, ou seja, a ideia de que existe um processo que é de não identificação, como eu falava para vocês antes, com aquilo que foi uma designação externa sobre o seu próprio gênero, né? Então, esse processo de transição. O termo transgênero, transexual, travesti, eventualmente é utilizado com um guarda-chuva trans, né, de forma mais geral, mas existem especificidades importantes da gente notar, por isso estamos colocando alguns elementos aqui. Transexuais, então, pessoas com identidade de gênero diferente, da qual é associada, né, a genitália de nascimento. Então, como eu disse para vocês, nasce um bebê com uma genitália, né, uma vagina, uma genitália considerada feminina. Então, existe uma atribuição social a esse bebê. Essa pessoa que não se identifica, ela então é considerada transexual. O termo travesti também é um termo muito relevante, tá? Tanto o termo travesti quanto queer tem um processo político parecido. Só que o termo travesti, ele é muito um termo que tem uma grande repercussão no Brasil, historicamente, né? E ele está muito marcado à identidade de gênero feminina, mas a uma identidade de gênero feminina que foi muito, assim, atravessada por questões de classe, entre outros elementos, tá? Então, por exemplo, existia para pegar o uso histórico do termo, era um termo utilizado de forma pejorativa, muito para associar a essa identidade feminina, que era contranormativa, né? Mas que era relacionada a um lugar, muitas vezes, de pobreza, de precarização, tem um termo também que acho que é relevante pensar, que eventualmente a gente escuta no cotidiano, que é a ideia de uma não passabilidade cis, né? Justamente para colocar em termos de crítica, né? Então, esse elemento faz com que muitos grupos incorporem ou reincorporem o termo travesti como uma forma de afirmação política. Bom, para a gente, então, né, entre aspas, não é um xingamento, é justamente uma identidade. Então, isso tem um caráter afirmativo bastante importante. O termo queer também, eventualmente vocês podem se encontrar com esse termo em algum lugar da internet ou alguma conjuntura. É um termo de origem inglesa, né, de língua inglesa, ele é um termo também guarda-chuva que era utilizado como um xingamento, né? Então, esse termo que era um xingamento também é apropriado pela comunidade LGBTQIAP+, e utilizado de uma forma ampla para falar sobre pessoas que destoavam dessa normativa de gênero e sexualidade. Então, tem esse caráter político afirmativo também bastante importante, né? Intersexual, eu já tinha comentado com vocês, né? Então, assim, tu tem características sexuais que elas não estão marcadas naquela dimensão binária que se compreendia da medicina antiga, né? Então, assim, bom, ah, tem uma genitália específica, pênis ou vagina, homem ou mulher, essa suposta congruência normativa, que a gente sabe que hoje não confere em relação às experiências dos sujeitos, era muito marcado também em termos do próprio corpo. Então, esse corpo, que na verdade tem uma variabilidade enorme, ele é também chamado, né, intersexual. A sexualidade, que também são pessoas que não se sentem inclinadas, né, como a gente está colocando aqui, romântico ou sexualmente, ou que eventualmente sentem em conjunturas específicas. Então, é um termo utilizado para dar conta desse espectro. Agêneros, né, pessoas que não se identificam com nenhum gênero. Aliados, eu acho que é importante também, né, assim, eventualmente colocar essa dimensão dos aliados. Eu acho que na história das siglas a gente teve diferentes nomes, né, simpatizantes, aliados, depende da conjuntura política, a gente tem algumas marcações. Mas é muito interessante marcar isso, porque quando se estuda gênero e sexualidade, a gente não estuda simplesmente as pessoas que não são heterossexuais ou que não são cis. A gente estuda também a heterossexualidade e a cisgeneridade como uma produção cultural. Então, isso concerne a todas as pessoas. Homens cis e heterossexuais também têm dimensões de perda no sentido daquilo que eles poderiam fazer em termos de equidade que devem ser analisados, né? Tem um estudo muito importante, clássico já, que é a Casa dos Homens,
que justamente fala sobre microviolências ou microagressões nos contextos masculinos. Então, é importante ver como isso transversaliza a vida das pessoas. De novo, atinge de forma muito específica e precariza algumas vidas mais que outras. Mas, de certa forma, é algo que transversaliza a experiência das pessoas e possível, e precisa, né, então, ser olhada com cuidado para diferentes sujeitos, né? E polipansexual, então, as pessoas que elas têm desejo sexual, afetividade voltada para pessoas independente de sexo e gênero, né? Então, são alguns elementos, e como eu dizia para vocês, a gente tem um crescimento histórico longitudinal dessas identidades e por isso se utiliza também o símbolo mais, porque é uma forma de dizer que existe um devir, né, assim, de identificação e de legitimação de diferentes formas de se entender enquanto sujeitos, né? Bom, e o que acontece? Quando a gente fala sobre essas conjunturas, a gente está falando também de que existe, portanto, em gênero e sexualidade, uma identificação daquilo que é uma violência histórica. Quando a gente estuda gênero ou estuda sexualidade, por que que a gente estuda isso? Por que que os feminismos identificaram isso? Porque existe um histórico de violência e também possibilidades de intervenção, de modificação, né? E a esse processo, essa repetição e essa violência, a gente pode chamar de norma social. É aquilo que, de alguma forma, concebe que os sujeitos deveriam agir com um determinado, circunscritos por um determinado tipo de comportamento, de compreensão de si, de compreensão do mundo, né? E isso vai, então, derivar em uma série de vulnerabilidades. Quando a gente fala de normativas de gênero, como eventualmente eu já citei, a gente costuma usar o termo cisnormatividade, entre outros, mas esse é um termo muito relevante. Por quê? Justamente vai falar daquela ideia de que a pessoa que nasce com um certo corpo precisa necessariamente ter uma identificação, uma expressão de gênero considerada congruente diante dessa normalidade. Então, essa ideia de uma certa congruência a gente chama de cisnormatividade. E no campo da sexualidade, a gente tem a heterossexualidade ou a heteronormatividade, né? Compulsória ou presumida. Qual a ideia do compulsório ou presumido, né? Compulsória, muitas vezes, tu conceber, por exemplo, de que o sujeito só é um sujeito legítimo se ele for heterossexual. E muitas vezes isso é algo tão forte, tão cotidiano, que a gente tem uma certa ideia de uma presunção da heterossexualidade. Por exemplo, eu citei para vocês casos em atendimentos de saúde na qual se presume que uma mulher, ela necessariamente é heterossexual, sendo uma mulher cis ou uma mulher trans. Isso é um fenômeno, é uma faceta da heteronormatividade. A gente pode ver em diferentes conjunturas, né? Agora, algumas questões bem importantes que transformam os sujeitos em alvos também nessa conjuntura assim de violência simbólica concreta são alguns elementos muito relevantes, especialmente quando a gente pensa na conjuntura do Brasil. Acho que é possível verificar isso no globo como um todo, mas nos concerne muito o Brasil, né? Então, questões como instabilidade sociopolítica, quando a gente pensa, por exemplo, conjunturas de governo ou de governança que legitimam certas formas de quebra de direitos humanos, uma série de questões dessa ordem. A gente tem, por exemplo, uma conjuntura de instabilidade sociopolítica. Nisso, a gente tem um fenômeno que é muito significativo, que é o discurso de ódio. Como é que o discurso de ódio pode ser visto assim? Bom, se a gente abrir a internet, tá, em qualquer publicação, né, que tenha a ver, por exemplo, com temáticas LGBTQIAP+, não é nada incomum que nos comentários, por exemplo, a gente tem uma série de comentários pejorativos, de desqualificação. Isso a gente pode associar a esse discurso de ódio, né? E a esse processo, ou seja, eu ressaltei isso porque fala tanto de níveis muito de governança, mas também do nosso cotidiano, né? A esse processo como um todo, a gente também pode falar de um termo, que é um termo que foi utilizado por autores como Mbembe, né? Que são bem interessantes, assim, que é o termo necropolítica, que é uma política de morte. Porque o que acontece, né? Vamos pensar em termos de governo. Se a gente tem, por exemplo, um governo e uma conjuntura de educação, de saúde, de assistência, que não coleta dados, que não faz intervenções, que não tem um controle, uma ideia de efetivação de uma população que se sabe que morre pela violência, bom, a gente tem uma dimensão de necropolítica, uma política organizada com vistas à morte de uma população, né? E isso fala muito sobre um processo de desresponsabilização estatal. Então, bom, qual é a ideia também desse curso, desses processos, né? Que a gente consiga cultivar uma responsabilização sobre e que também das nossas posições a gente faça essas micropolíticas, né? Que a gente consiga ir articulando formas diferentes de dar conta desse problema que é a nível de Brasil, né? Bom,
Como eu falava para vocês, uma parcela é a desresponsabilização ou a necropolítica. Não por acaso nós temos uma ausência de dados oficiais sobre crimes de ódio, né? Então, contra a população LGBTQIA+. Essa ausência, eventualmente, ela é abarcada, assim, a gente tem alguns dados que são de ONGs ou de grupos específicos, como, por exemplo, o Grupo Gay da Bahia, né? Então, a gente tem esses dados que eles são ainda pequenos porque não estão associados a uma política de governo que consiga articular isso e publicizar isso para profissionais, né? Mas o que que a gente já tem? Então, por exemplo, dados de 2024, né? A gente teve um aumento de 8,83 em relação a 2023. Esse é um processo muito preocupante, porque ainda que as pessoas estejam daqui a pouco mais conscientes em relação ao fato de que é necessário identificar e encaminhar, né, assim, boletins de ocorrência ou formas de identificação, assim, a gente tem, é sabido que a gente tem algum índice de subnotificação. Então, na verdade, esses números, eles nos alarmam, porque esses aqui em específico, eles são relacionados à morte, mas a gente sabe que o espectro de violência, ele é muito maior. Ele é desde violências que não necessariamente têm por finalização a morte, mas que têm uma série de elementos pejorativos ou de precarização da vida. Então vejam que esses dados aqui, eles são grandes e eles são agudos, né? Isso é bastante importante. É interessante pensar, e super difícil, né, complicado, assim, pensar que o Brasil é um líder mundial em homicídios e suicídios de pessoas LGBTQIA+. A gente teve, nesse período de 2024, um número de 291 casos de morte, né, e mais de 32 casos que ainda estão em investigação. Então, esse número pode aumentar conforme esse estudo que tem sido feito pelo Grupo Gay da Bahia, né. Então, significa, em média, uma pessoa morta a cada 30 horas. É um número muito expressivo desse fluxo, né? E outras ONGs, ainda que a gente tenha uma dificuldade de mapeamento, que é absolutamente sintomática desse lugar de LGBT, que é mais fobia, né? Assim, de não ter os dados, assim, a gente tem ONGs internacionais que também fazem essas medidas. E a gente teve, por exemplo, no ano de 2024 ainda, né? 321 assassinatos em 39 países, né? E dessa quantidade, 94 ocorreram no Brasil, ou seja, mesmo dados internacionais reiteram que o Brasil ele tem uma porcentagem global muito alta de assassinatos, né, relacionados a questões de pessoas LGBTQIA+, né? Eu coloquei aqui essa tabelinha, que é justamente do Grupo Gay Bahia, que fala um pouco sobre como eles têm mapeado, né, essa porcentagem, né, em termos de pessoas, né, de gays, travestis e trans, lésbicas, bissexuais, homem trans e heterossexuais, né? Então, uma quantidade muito expressiva de violência de caráter muito agudo, né? Bom, e é interessante pensar, então, vamos pensar, a gente fez esse apanhado teórico, conceitual, pensamos um pouco sobre esses elementos de violência que deixam muito explicitamente a necessidade desse nosso percurso, né? Então, a gente tem índices alarmantes, isso já é sabido, né? Isso aparece no nosso cotidiano de trabalho e também nesses índices que são os disponíveis, né? Que é justamente nos mostra uma necessidade de mapeamento, né, dessas questões relacionadas à população LGBTQIA+. A questão justamente de que é um fenômeno da violência psicossocial, então demanda uma leitura complexa. Não por acaso, uma das possibilidades de leitura muito assertivas e interessantes hoje é a leitura interseccional, porque como eu falei lá no início da minha fala, assim, tem uma articulação apropriada entre diferentes marcadores sociais, o que permite para a gente ter uma abordagem, um olhar, tanto para dados estatais ou de ONGs, quanto para o nosso trabalho cotidiano, de uma maneira bastante complexa e integrada, né? E também o fato de que é preciso uma produção de conhecimento politicamente engajado e também com uma demanda, né, de ação ativa. Ou seja, a ideia dessa formação, de outros espaços, é interessante porque justamente coloca, dá, né, sustentação para a gente ter uma aplicação adequada, assim, uma compreensão adequada das necessidades psicossociais dessa população. Olá, eu sou a professora Normanda e, como eu já disse para vocês, eu vou me responsabilizar de tratar aqui alguns temas importantes com relação à violência contra LGBTQIAP+. O professor Cristiano terminou a fala dele trazendo alguns dados sobre letalidade.
né? E uma das coisas que ele falou é que os dados sobre a violência em geral na população LGBTQIAP+, tanto da violência letal, que acaba em morte, quanto de outros tipos de violência, por exemplo, física, sexual, patrimonial e moral, são ainda muito escassos no cenário nacional e internacional. Esses estudos são muito realmente raros e muitos deles são também controvertidos. E eu vou explicar por quê, tá bom? O fato é que, embora a gente possa constatar essa escassez de informação, nunca é demais a gente deixar de lamentar essa escassez de informação, justamente pela importância que a realização desses estudos teriam em informar a elaboração, o fomento, o desenvolvimento e o aprimoramento de políticas públicas específicas para a população LGBTQI-AP+. Somente com alguns dados a gente seria capaz de melhor customizar essas informações, né? Melhor customizar essas intervenções voltadas às demandas específicas e reais desse grupo populacional. Infelizmente, a gente parece ainda um pouco distante disso, as iniciativas são ainda extremamente recentes, né? E eu vou trazer aqui para vocês pelo menos duas dessas iniciativas. A primeira delas é a iniciativa do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, que apenas em 2015 incluiu no seu protocolo uma questão sobre a orientação sexual e identidade de gênero. Somente em 2015, né? Nós estamos em 2025, então nós vamos fazer apenas 10 anos que a questão das minorias sexuais e de gênero foram contempladas nesse importante documento de notificação, né, de violência na saúde da população, tá? Em geral, e da população LGBTQIA+. Uma outra política que incluiu perguntas sobre orientação sexual foi a Política Nacional de Saúde, né? E isso aconteceu apenas em 2019. Um detalhe importante é que a pergunta que foi incluída nesse protocolo, né, nesse inquérito aí, ela só incluía a sigla LGBT, tá? Só incluía pessoas lésbicas, gays e bissexuais, deixando toda a população trans de fora, tá bom? O que acontece é que, quando desenvolvidas, essas pesquisas tendem a ser criticadas pela subnotificação, então há sempre uma impressão geral, né? Seja baseado em outras pesquisas conduzidas por ONGs nacionais e internacionais, por outros equipamentos e organismos que produzem dados com base em outras metodologias, seja com base realmente numa observação empírica da realidade, né, que mostra o quão grave é a questão da violência contra a população LGBTQIAP+, fato é que se constata que esses números parecem sempre serem aquém do que realmente existiria, né? Há uma invisibilização geral em termos dessa violência, de forma que nem todas as pessoas que vivenciam a violência fazem a denúncia e nem todas as pessoas que fazem a denúncia são efetivamente escutadas. Nem todas as vítimas de violência que chegam aos serviços têm espaço realmente para falar da sua orientação sexual e de gênero, e nem os profissionais estão preparados para perguntá-los sobre essa condição, né, de orientação sexual e identidade de gênero, de forma que esse dado acaba ficando no limbo e acaba não sendo visibilizado. O que não é visto, não é lembrado, e quando cai justamente no limbo e no esquecimento, esse problema fica ainda mais forte, ainda mais potente. Ao lado da subnotificação, é importante que a gente diga também que há uma subdeclaração por parte de pessoas LGBTQIAP+, da sua orientação sexual e identidade de gênero dissidente, né? Então, muitas pessoas LGBTQIAP+, omitem a sua condição de minoria sexual, e omitem muito em virtude do medo,
o preconceito e a retaliação. Então, esse preconceito, né, que está na gênese, na constituição da nossa sociedade, impede com que as pessoas possam se nominar assim. Outro aspecto relacionado à subdeclaração e à subnotificação é justamente, muitas vezes, uma não clareza sobre o que cada sigla quer dizer, sobre o que cada letra da sigla, perdão, melhor dizendo, quer dizer. Então, o fato é, e quem já fez pesquisa com essa população sabe, quem trabalha sabe também, que muitas pessoas, muitas vezes, têm dificuldade de se definirem, seja como bissexual, seja como transgênero, porque não conseguem entender a diferença de uma coisa para a outra, tá certo? A despeito aí da escassez de dados, eu trouxe para vocês 2 estudos importantes e recentes no campo da violência contra LGBTQIAP+, que partiram justamente desses 2 grandes protocolos de registro da violência. Tá? O primeiro deles foi publicado em 2023, é muito recente, numa revista de epidemiologia importante nacional, e é um estudo que utilizou justamente aqueles dados da Pesquisa Nacional de Saúde, tá? E ela utilizou os dados do ano de 2019. Em síntese, ela quis comparar a prevalência da violência entre LGBTQIAP+, e pessoas heterossexuais. Os resultados desse estudo mostram que a população LGBTQIAP+, tem pelo menos 2 vezes mais chance de vivenciarem violência quando comparado à população heterossexual. Enquanto a população heterossexual teve uma taxa de prevalência de 18%, essa taxa foi de aproximadamente 42% entre LGBTQIAP+. Um detalhe importante, as mulheres tendem a ser mais vítimas, sejam as mulheres lésbicas e bissexuais, sejam as mulheres heterossexuais, quando comparadas, respectivamente, aos homens gays, homens bissexuais ou aos homens heterossexuais. Quando a gente vai fazer uma análise estratificada por tipo de violência, a gente percebe que a pesquisa encontrou que a violência mais prevalente foi a psicológica, seguida da física e seguida da sexual. No entanto, essa tipologia da violência, ela também variou, né? De forma que LGBTs têm 3 vezes mais chance de sofrerem violência física, 2 vezes mais chance de sofrerem violência psicológica e 5 vezes mais chance de sofrerem violência sexual. Tá? Esses dados, em síntese, corroboram a situação de especial vulnerabilidade da população LGBTQIAP+, às situações de violência. Ela também mostra, tá, gente, que alguns tipos de violência tendem a ser mais prevalentes entre o grupo LGBTQIAP+, que tende a ser vitimado muito mais frequentemente, por exemplo, pela violência sexual do que os seus pares heterossexuais. Essas questões são importantes porque revelam dinâmicas e informações qualitativas específicas sobre esse grupo. Muito, por exemplo, dessa violência sexual mais frequentemente sofrida pela população das minorias sexuais e de gênero, estão relacionadas aos estupros corretivos, não é? Que essa população vive, tá certo? Uma coisa importante também é a cultura de ódio por trás e subjacente à expressão dessas violências, né? O que a gente vê nos noticiários e na literatura de uma forma geral é que são cenários de violência e cenas de violência que incidem com muita força, não é? E com muita crueldade, realmente, sobre a população LGBTQIAP+, né? Então, essa força física, essa força psicológica e a crueldade, né, com que essas violências, elas são deferidas, é por demais incisiva nesse grupo, não é? Revelando, de fato, o machismo, a desigualdade social, a iniquidade, a violação de direitos que essa população, de fato,
é parte. Tá? Um outro estudo importante é esse aqui, do ano de 2021, né? E ele fez uma análise, né, gente? Ele fez uma análise da ficha do Sinan. E ele pegou os dados justamente de 2015 a 2021 do Sinan. Perdão, esse estudo foi publicado em 2023, tendo como base os dados de 2015 a 2021, mais de um estado específico, que foi o Rio de Janeiro. O objetivo foi aí identificar a prevalência e comparar os dados da população LGBT com a população heterossexual, né? Não dissidente, como a gente fala, tá? O que é que esses dados trouxeram? Lembrando que foi justamente em 2015 que a pergunta sobre orientação sexual e identidade de gênero foi incluída na ficha do Sinan. Tá? O que é que a gente verificou? Que ao longo do tempo, né, ao longo dessa série histórica, como se chama, a prevalência da violência aumentou, né? A prevalência da notificação da violência, melhor dizendo, aumentou de 1,4 em 2015 para 4,5 em 2021. No grupo LGBT, gente, tanto a violência autoprovocada quanto interpessoal é maior do que no grupo heterossexual, o que confirma mais uma vez a vulnerabilidade maior desse grupo social. Tá? Só que essa violência, ela não é sofrida pelas pessoas LGBTs da mesma forma. Há subgrupos específicos que tendem a sofrer mais com essa violência. As pessoas negras, ou seja, as minorias raciais, e os mais jovens, ou seja, aqueles entre 18 e 39 anos, tendem a ser aqueles que são mais vitimados, tanto na violência autoprovocada quanto interpessoal. Então, de novo, considerando aquele caráter interseccional que vem sendo falado ao longo de toda a formação, ao longo de toda a capacitação, os negros e os mais jovens tendem a ser os mais vulnerabilizados. A violência física, psicológica e sexual são as mais comuns, tanto entre os LGBTs quanto entre os heterossexuais. A diferença dessa pesquisa aqui em relação à anterior que eu falei é que a prevalência da violência física, que é o primeiro lugar, e a psicológica é o segundo, enquanto que no estudo anterior a psicológica é o primeiro e a física é o segundo. Tá? Mas um dado interessante que a análise desses dados traz é que a tortura e a violência sexual são significativamente superiores no grupo LGBT. Tá? Então, o que fala daquela cultura de ódio que eu também falava para vocês, tá bom? Então, vocês viram, né, que o Cristiano trouxe dados sobre letalidade, e eu tentei contextualizar um pouquinho de alguns dados importantes sobre a caracterização de outros tipos de violência, física, sexual e psicológica, em inquéritos nacionais aí com a população LGBTQIAP+, e sempre comparando com a população heterossexual, que era um objetivo desses dois estudos que eu trago, tá? Partindo especificamente para uma reflexão sobre os impactos da violência para a saúde de pessoas LGBTQIAP+, o que a gente pode dizer para vocês é que há um consenso na literatura muito grande acerca do efeito deletério que está envolvido em situações de violência, traz para a saúde física, psicológica e sexual das pessoas, especialmente para a saúde física, psicológica e sexual de pessoas LGBTQIAP+, tá? Então, há um corpo vasto de estudos, tanto nacional quanto internacional, mostrando os efeitos deletérios da violência sobre essa população, especificamente sobre a saúde desse grupo social. Tá? Esse grupo, ele tanto vivencia piores indicadores de violência, quanto também vivencia piores indicadores de saúde, né? Se há uma relação direta entre violência e saúde, e se esse grupo é um grupo mais vulnerável à violência, é esperado também que a saúde deles possa sofrer, não é, pela violência sofrida.
Há um consenso aí em múltiplos estudos sobre os piores indicadores de ansiedade, de depressão, de abuso de substâncias, de ideação e tentativa de suicídio, de automutilação, um maior percentual também de transtornos alimentares e de ansiedade social, por exemplo, né? Perceba que é uma lista vasta de transtornos mentais, tem também as consequências físicas, sexuais aí envolvidas, né? Então, as próprias ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, que poderiam ser citadas aqui, também tendem a ser um efeito aí dessa violência na população LGBT. Sobretudo quando a gente compara a saúde desse grupo com a saúde do grupo heterossexual, tá bom? É importante que a gente entenda, gente, que esse impacto sobre a saúde dessa população não diz respeito a uma vulnerabilidade individual. Isso é muito importante que a gente diga, tá certo? Isso não tem a ver com a orientação sexual por si. Não é ser gay, lésbica, bissexual ou transgênero que vai me fazer ter mais ansiedade, depressão, abusar de substâncias ou tentar o suicídio. Não é isso que a gente está dizendo aqui. Não é uma relação de causalidade entre orientação sexual e identidade de gênero e indicador de saúde, mas aos mecanismos de opressão social, tá certo? Que me coloca numa condição de um grupo minorizado. E esse grupo minorizado socialmente, gente, não tem a ver com a quantidade que nós somos, a quantidade de gays e lésbicas que nós somos. Eu não estou falando de quantidade, mas eu estou falando de um grupo que é minorizado numa sociedade que tem a cis-heterossexualidade como norma, que estabelece a cis-heterossexualidade, ou seja, o binarismo de gênero e a ideia de complementaridade de gêneros, não é? Homem, mulher e um sexo só para reprodução, como a norma. Nesse sistema social cis-heterossexual, tá certo? Ser LGBT nos coloca numa situação de especial vulnerabilidade, seja para a violência, seja para as consequências dessa violência na nossa saúde. Isso é muitíssimo importante para não dar a entender que é a orientação sexual ou identidade de gênero dissidente que causa os piores indicadores de saúde. Não é isso. É sermos uma minoria sexual numa sociedade que tem esse sistema cis-heterossexual como um sistema opressor maior, como um sistema que reproduz desigualdades de gênero, tá certo? Essa é uma observação muitíssimo importante para nós. Eu trouxe essa fala aqui de uma adolescente menina de 17 anos que se define como bissexual e que participou de um estudo nosso anterior. E eu gravei em amarelo algumas falas dela, tá? Ela diz assim: quando foi agora no meu segundo relacionamento, que foi assim o que explodiu, que todo mundo ficou sabendo, foi uma coisa horrível para mim. Eu não parava de chorar, eu não comia, eu emagreci muito, porque querendo ou não é a sua família, e você quer, querendo ou não, um apoio, e eu não tinha nenhuma conversa. Poucas pessoas conversavam comigo. Alguns os meus primos, porque, como eu falei, não são todas as pessoas que ficaram sabendo disso. Eu tenho medo de falar até hoje, entendeu? Da minha vida. Quando aconteceu isso, do meu segundo relacionamento, foi uma coisa horrível para mim. Foi muito ruim mesmo, mesmo, mesmo. Principalmente da minha mãe, que falava coisas horríveis para mim e agora me magoava muito, porque eu escutava coisas da minha família e escutava da minha mãe.
Então, eram duas coisas que, meu Deus do céu, mexia muito com o meu psicológico, eu ficava muito mal, foi muito ruim. Eu grifei em amarelo a insistência com que essa participante insiste, foi muito ruim, eu não parava de chorar, eu não comia, eu emagrecia, isso me dava medo. Isso mexeu com o meu psicológico, eu ficava muito mal. Quer dizer, eu estou falando de uma adolescente, não é? Vivendo um processo de outcome, né? De saída do armário, de revelação dessa orientação sexual, e que sofre aí os efeitos de uma sociedade que tem a cis heteronormatividade como norma, que não só valoriza a diferença entre os sexos, esse binarismo de gênero, essa complementaridade, mas como também desvaloriza e patologiza tudo aquilo que estiver fora desse espectro binário, que não é um espectro, é um binarismo, tá certo? Então, eu queria que vocês pudessem sentir, através da fala dessa adolescente, a intensidade desses sintomas na saúde, né? A gente vê aqui uma ansiedade social, né? Eu tenho medo de falar até hoje, eu não parava de chorar, isso pode denotar uma depressão, eu não comia, eu emagreci muito, a questão dos transtornos alimentares, mexia muito com o meu psicológico, eu fiquei muito mal, então essa questão do humor deprimido também, foi muito ruim. Então, esse medo, essa vigilância constante, né? Que significa um sofrimento, tá? A violência não diz respeito somente à letalidade, né? A letalidade talvez seja o ato extremo, né, de onde essa violência pode chegar. Mas o que eu quero valorizar aqui também são os efeitos deletérios sobre a saúde psicológica, subjetiva, e as mortes subjetivas que muitas pessoas, adolescentes e adultos LGBTQIAP+, vivenciam e que talvez precisam ser vistas como não menos graves do que a morte física também. São mortes subjetivas, são mortes simbólicas, são apagamentos de subjetividade que geram muito sofrimento a esses indivíduos e que precisam ser considerados na nossa atuação. Então, que a gente possa definitivamente não banalizar o sofrimento vivido por esse grupo social, em virtude da sua condição de minoria e de grupo minorizado socialmente, tá? Uma segunda parte, né, da minha contribuição nesse módulo sobre a população LGBTQIAP+, diz respeito a esses três aspectos aqui que eu quero conversar com vocês, né? Que estão relacionados à violência contra LGBTQIAP+. Lembrando que o foco do nosso curso de capacitação é a violência intrafamiliar, né? Então, aquela violência cometida, perpetrada por pessoas, não é, que a gente intitula como sendo do nosso meio familiar, né? Seja no nosso ambiente doméstico ou não, tá certo? Um conceito-chave importante é o conceito de estresse de minorias. Um outro conceito importante é a violência por parceiro íntimo, ou seja, aquela violência cometida por pessoas com quem nós temos um vínculo afetivo e sexual ou não, mas pessoas com quem a gente tem alguma intimidade, tá certo? E, por fim, quero discutir com vocês um pouco sobre os fatores de risco e de proteção que tradicionalmente, não é, a gente vem tentando construir. Na verdade, esse é um campo de pesquisa extremamente novo, não tem nada de tradicional, mas que o nosso grupo vem tentando aí construir como um mapa conceitual aí importante para as pessoas aí que nos escutam, né? Quais são os fatores de risco e proteção relacionados à violência por parceiros íntimos LGBTQIAP+, tá? O estresse de minorias, gente, é um desses conceitos. O estresse de minorias é um conceito que historicamente foi criado e desenvolvido por uma pesquisadora norte-americana chamada Virginia Brooks. Em seguida, ela fez uma transição de gênero, né, e ela passou a se chamar no pronome masculino, tá certo? E
que somente depois foi assumido, né, pelo pesquisador americano também, Ilan Meyer, né? Uma curiosidade importante aí no estudo desse conceito é que, apesar da a então Virginia Brooks, ter desenvolvido o conceito, foi o Ilan Meyer que levou todos os louros, né? De forma que é muito comum que a gente escute que essa teoria é uma criação dele, e não da Brooks, e não do Brooks, tá? Como a gente, de fato, quer fazer aqui essa reparação, tá bom? Em síntese, o que é o estresse de minorias, né? Todos nós, ao longo do nosso ciclo vital, vivenciamos situações estressoras, situações desafiadoras, que muitas vezes escapam à nossa capacidade de manejo e de negociação. Tá? A entrada na adolescência é um momento assim, a busca de um emprego, a chegada do primeiro filho, a assunção de um posto de trabalho, uma demissão, a morte de alguém, são eventos, em geral, estressores que demandam da gente alguma adaptação, alguma mobilização de recursos para dar conta desses estressores. O que acontece no grupo das minorias sexuais e de gênero é que eles vivenciam estressores adicionais, tá certo? Um caminho que uma pessoa LGBTQIAP+, vai ter que percorrer para assumir um posto de trabalho, para vivenciar a sua adolescência, para vivenciar a sua conjugalidade, para desenvolver os seus relacionamentos íntimos, afetivos e sexuais, ou para ser aceito na sua família e na escola, é potencialmente maior, mais longo, mais penoso e mais exigente do que uma pessoa que não pertence a uma minoria sexual e de gênero vai percorrer, tá certo? Isso é muito mais exigente porque essas pessoas vivenciam estressores adicionais. E esses estressores adicionais, e aí está a grande contribuição dos autores que eu citei, é que esses estressores, eles não estão no nível do indivíduo, mas eles estão espalhados em múltiplos sistemas nos quais nós estamos inseridos, na cultura, na sociedade, na política, no sistema de saúde, na escola. Tá certo? Esses estressores, enquanto sistema de valores, estão espalhados nesses múltiplos níveis e exercem uma influência entre nós, tá? Os estressores específicos, eles são de 3 ordens, tá? O primeiro deles é a experiência do estigma, que é a violência, não é? Que muita gente entende como a violência concreta, ou que muitas pessoas, não é, equivocadamente nomeariam como a violência em si, ou seja, a agressão física, né? Um chute, um tiro, uma facada, tá certo? Um xingamento no meio da rua, essa coisa mais ostensiva direcionada ao sujeito, tá certo? Então, esse estigma social por ser uma pessoa LGBTQIAP+, é um dos indicadores do estresse de minorias, mas ele não está sozinho, tá certo? Ele vem junto com a internalização dessa homofobia. O que é essa internalização? É um sentimento de menos-valia, é um sentimento de desvalor daquilo que eu sou, da minha identidade sexual, seja da minha orientação ou da minha identidade de gênero, tá? Eu tenho uma visão negativa sobre quem eu sou, e muitas vezes eu nego e eu oculto. Esse que é o terceiro pilar aí dos estressores de minoria, que é a ocultação da orientação sexual. Ser quem eu sou parece tão ameaçador para mim, né? Que eu acabo ocultando a minha orientação sexual e identidade de gênero. Por isso que o momento da saída do armário, por vezes, é tão complexo e é tão exigente emocionalmente, né? Porque eu espero o quê? E, em geral, eu vivo o quê? Uma retaliação, uma cobrança, uma violência, uma crítica a isso que eu estou vivendo, tá certo? Então, não esqueçam
O estresse de minorias tem a ver, não é, com esses estressores adicionais vivenciados pelas minorias sexuais e de gênero em virtude da sua condição de grupos minorizados. Esse estresse de minorias, por sua vez, está totalmente associado aos piores indicadores de saúde que essa população vive, tá certo? E aí, os três pilares ou as três expressões com que esse estresse de minorias aparece são a experiência do estigma, a homofobia internalizada e a ocultação da orientação sexual. Então, eu tanto sou vítima da violência de terceiros, na rua, na escola, na minha casa, quanto eu internalizo uma visão negativa sobre mim por causa da minha orientação sexual e identidade de gênero dissidente, quanto eu me escondo e impeço de revelar quem eu sou. Eu trouxe para vocês também 3 frases, 2 delas de estudos anteriores que a gente fez e uma delas de um artigo, né, que está citado aí na nossa referência. A pessoa fala, o participante fala, gay fala: eu já sofri vários tipos de violência. Uma vez vieram 2 caras em uma moto, um deles me deu um soco que eu rodei. Outra vez um velho me chamou e me ofereceu R$ 5 para transar. Eu não aceitei. Ele me bateu e saiu correndo. Uma outra vez, quando estávamos no ponto, vinham passando os rapazes do tiro de guerra, nos xingando e com a mão nos órgãos sexuais apontando para a gente. O nosso ponto é perto de uma igreja evangélica. Várias vezes, durante o culto, tarde da noite, os pastores nos xingam, dizendo: queimem no inferno, bando de filhos do demônio. Eu trouxe esse exemplo porque ele me marcou muito, né? Ele fala na concretude esse estigma que eu falava para vocês, e um estigma que se faz sentir em variados tipos de violência. A gente vê aqui uma violência psicológica, a gente vê uma violência física, a gente vê uma violência sexual, de diferentes âmbitos, de diferentes pessoas, né? Os caras na moto, o senhor de idade, a igreja. Então, é violência por cima de violência, o que também é uma coisa importante que a gente considere, né? Em geral, as violências sofridas pela população LGBTQIAP+, não são de um tipo só, mas elas são múltiplas, elas são cumulativas, quase que tem um efeito cascata. Esse exemplo foi para contextualizar a experiência do estigma, né? Esse segundo exemplo traz a questão da homofobia internalizada. Eu fico receoso, porque sabemos que a violência é muito grande e às vezes eu me preocupo com o meu jeito, o meu comportamento na sociedade e me faz querer ser mais masculino. Então, às vezes, eu me questiono se eu estou muito afeminado pelo medo, sempre me privando de estar sempre esbanjando a minha sexualidade. Acredito que nem todo mundo precisa saber. Eu sou bem reservado nesse sentido. Não costumo expor, não envolvo terceiros e nem gosto de algo muito público. Às vezes eu maquio, como se não tivesse acontecendo. O meu medo é notório em relações. Eu sempre deixo claro questão de publicar fotos, textos e etc. Aqui a gente tem um adolescente bissexual que expõe nas entrelinhas questões que levam a gente a perceber a internalização dessa desvalia que ele sente pela condição de grupo minorizado. Tá certo? E aí tem uma coisa interessante, que é a bifobia sofrida por pessoas bissexuais, tá? Então, ele omite a bissexualidade dele, ele tenta não se mostrar, nas palavras dele, afeminado como ele tenta performar uma outra expressão de gênero, que não é a expressão de gênero mais natural para ele, tá? Tudo isso pelo quê? Pelo medo de que ele não vai ser aceito, pelo medo de não ser valorizado e pelo medo de vivenciar as consequências negativas do preconceito sexual. Eu acho essas frases extremamente fortes, tá? E, por fim, o último exemplo que eu trago para vocês tem a ver com a ocultação da orientação sexual. É uma frase de uma adolescente lésbica de 15 anos. Enfim, é difícil porque eu tenho medo da aceitação e da percepção dos meus pais e da minha família também. Tipo, até dentro de casa, às vezes, mas não foi diretamente para mim.
Foi minha mãe conversando com meu pai e aí soltou: ser gay é pecado. Isso eu escuto constantemente, inclusive em reuniões de família. Eu acho que é o pior, porque às vezes a gente se sente como um desconhecido em casa, porque seus pais não sabem a sua cor favorita, ou que séries você assiste, quem são os seus amigos. Não que eles não saibam, eles sabem nomes, mas não o que a pessoa faz, ou tipo hobbies. Acabo não mostrando muito, para não dar abertura, para que algumas coisas passem pela cabeça deles. É isso, de não poder me abrir com medo deles pensarem nisso. Esse exemplo é um exemplo claro da ocultação da orientação sexual, né? Essa adolescente antecipa uma desaprovação social com base em tudo que ela escuta, com base em todas as frases de preconceito e vivências de preconceito que ela tem, e em virtude disso, ela oculta quem ela é. Ela oculta a vivência da sexualidade que ela tem, tá certo? É importante mencionar, né, e eu acho que a concretude dessas falas mostram, é impossível não olhar para essas frases e não pensar que o estresse de minorias tem um efeito muito negativo, né, deletério, como a própria literatura fala, sobre a saúde e bem-estar da população LGBTQIAP+, tá? Então, por que esse conceito é trazido aqui nessa formação? Quando eu atender uma pessoa LGBTQIAP+, eu tenho que ser capaz de entender esse conceito de estresse de minorias e entender na concretude da vida daquela pessoa como essas três dimensões do estresse de minorias se manifestam. Como a homofobia internalizada, ou a bifobia, ou a transfobia internalizada se manifesta, como a ocultação da orientação sexual e identidade de gênero se manifestam, e como também a vivência do estigma se expressa. Tendo isso em consciência, eu posso tentar analisar mais contextualmente, com mais base de fato, quais são as implicações para a saúde desse grupo social e tentar identificar também quais são os atores protagonistas dessa violência e a que atores, por exemplo, serviços e equipamentos sociais, eu posso recorrer no âmbito da proteção, tá? Na sequência, eu trago aqui para vocês o conceito de violência por parceiros, parceiras íntimos, parceiras íntimas, que eu vou chamar muitas vezes aqui de VPI, tá? E VPI diz respeito justamente a qualquer comportamento dentro de uma relação íntima que provoque danos físicos, psicológicos ou sexuais, tá? O conceito de VPI é um conceito que a OMS trouxe, né? E inicialmente esse conceito teve muito relacionado às parcerias heterossexuais, tá? O que a gente tem visto recentemente, né? E essa aula está aqui para mostrar isso, é que a violência entre parceiros íntimos não é algo exclusivo das parcerias heterossexuais, mas é algo que faz muito parte da vivência de casais LGBTQIAP+, né? Na verdade, é um grande mito pensar que parcerias de lésbicas, ou de gays, ou de pessoas transgênero, ou bissexuais, não vivenciam essa violência, tá? Essa violência, ela se faz presente e a literatura diz mais, muitas vezes, né, com prevalências até superiores à da população heterossexual, tá? Seja na população heterossexual, seja na população LGBTQIAP+, a violência por parceiros íntimos tem um grande custo, né? Ela custa para a saúde individual de cada pessoa, mas ela também custa para a saúde pública, ela custa, né, para os equipamentos de justiça, ela custa economicamente nas empresas, quando essas pessoas precisam se afastar, né? Às vezes, né? Sofri uma queda, eu sofri um acidente de carro ou de moto, e na verdade o que tem por trás disso é uma violência sofrida pelo parceiro ou pela parceira, tá? Então, eu faço questão aqui de tentar contextualizar esses danos, não somente na perspectiva do indivíduo, né? Da saúde dele, o que seria por si só importante, né? Mas também numa dimensão mais macro social, tá?
Essa violência por parceiros íntimos, gente, é de vários subtipos. Ela pode ser física, ela pode ser sexual, ela pode ser psicológica, ela pode ser moral, ela pode ser patrimonial, ficou faltando aí o patrimonial, e ela pode ser identitária. A física, sexual, a psicológica, a moral e patrimonial talvez sejam de amplo conhecimento de vocês, mas o que a literatura mais recente tem incluído nos estudos de VPI é a violência identitária, que tem a ver com a ameaça de revelação da orientação sexual da outra pessoa, por exemplo. Se você não fizer isso, eu vou dizer que você é gay, eu vou dizer que você é lésbica, né? Então, são ameaças, não é, feitas aí pelo perpetrador, pelo companheiro e pela companheira, em função da orientação ou identidade de gênero dissidente. A bifobia, a transfobia, a homofobia estão também aqui dentro dessa violência identitária, tá certo? A gente vai também falar disso ao longo da nossa aula, tá certo? Algumas características marcantes da violência por parceiros e por parceiras íntimas estão listados aqui nesse slide, né? Em geral, a gente, assim como os dados de outras violências são subnotificados, né? A violência cometida por outras pessoas, né? São subnotificados, a violência cometida por parceiros e parceiras íntimas, ela é muito subnotificada, tá certo? Porque aqui também há uma dificuldade de buscar rede de apoio e de efetuar denúncias. Aqui também, né, há uma dificuldade de reconhecer o que se vive e se nomear o que se vive como violência, e não apenas como um ato de amor, como ciúme, tá certo? E uma idealização enviesada do que seja uma relação íntima. Há muita dificuldade das pessoas nomearem o que se vive como tal, como violência, e de dar o passo seguinte, de buscarem os organismos competentes, as instâncias competentes, para efetuar a denúncia, tá? E também, quando se busca, muitas vezes essa fala dele, essa fala dela é negligenciada, não é escutada, não é percebida, tá bom? Nesse sentido, a literatura tem nomeado que as pessoas LGBTQIAP+, vivem uma condição de duplo armário. O primeiro armário é em virtude de quê? Da sua orientação sexual e identidade de gênero não normativa, dissidente. Eu sou lésbica, eu sou gay, eu sou bissexual, eu sou transgênero, tá? Eu sou não binário, tá? Mas o outro armário é o armário em função da vivência da violência. Tá? E aí uma questão muito interessante é que, além, né, do medo do preconceito, além do medo de não ser bem acolhido nos equipamentos de saúde, ou de ser até revitimizado, há também uma ideia de, poxa, eu vou estar contribuindo com a minha denúncia para uma estigmatização ainda maior da população LGBTQIA+, né? Porque imagina, se ser gay, se ser lésbica já é mal visto, imagine eu assumir publicamente que eu sofri violência, né? O que é que eu posso esperar socialmente? Tá vendo? Tá vendo? Olha aí no que deu, tá certo? Então, essa é a condição do duplo armário. Outra característica que a literatura cita é a realidade de bidirecionalidade da violência, né? De que haveria entre agressores e vítimas uma vivência dupla em geral, não para todos necessariamente, mas uma vivência que pode ser bidirecional. Então, vítimas se tornando agressores em alguns momentos e agressores se tornando vítimas também em outros momentos. É importante que se diga que, para a gente entender essa bidirecionalidade da violência, a gente continua tendo que pressupor uma desigualdade de poder entre agressor e vítima. Ora, uma questão etária, ora, uma questão de renda, ora, uma questão de identidade de gênero e de orientação sexual, ora, uma questão de raça e de etnia, tá? Ora, uma questão de escolaridade.
em que o agressor necessariamente se colocaria num lugar superior em relação à vítima. Tá? Uma coisa importante também é que os grupos, a depender da letrinha, vivenciam algumas especificidades. Entre o grupo de homens gays, bissexuais e transgêneros, por exemplo, há uma dificuldade de se reconhecer no lugar de vítima, por aquilo que socialmente se espera de uma expressão de gênero masculina. Homens não choram, homens não são vítimas de violência, homens só perpetram violência, homens não podem ser vitimizados, né? Isso é uma grande falácia e isso acaba constituindo um elemento que contribui para a perpetuação da violência entre homens gays, bissexuais e transgêneros masculinos. Do lado das mulheres lésbicas, bissexuais e transgêneros, um aspecto que é um grande desserviço à denúncia, né, da violência sofrida é o mito da igualdade absoluta, um mito de que entre duas mulheres, sejam elas lésbicas, bissexuais ou transgêneros, né, femininas, não existiria uma desigualdade de poder. O que é uma falácia, tá certo? Então, mesmo sendo do mesmo gênero, mesmo eu tendo duas mulheres, tá certo? Muitas vezes essa desigualdade de poder se dá por esses outros marcadores que eu trouxe aqui. Uma é mais velha que a outra, uma ganha mais do que a outra, uma tem um nível de escolaridade superior ao da outra, uma tem mais experiência, não é? E vivência com essa orientação sexual dissidente, e isso acaba gerando um gap aí entre essas mulheres, tá? Então, esse mito da igualdade absoluta, assim como de que homens não são vítimas de violência e só perpetradores, esses aspectos, como eu dizia, são aspectos que contribuem para a perpetuação da iniquidade de gênero e, consequentemente, para o silenciamento das violências e a sua reprodução social, tá? A última parte, né, da minha contribuição nesse curso sobre a violência contra a população LGBTQIA+, é justamente apresentar uma sistematização que a gente tem feito sobre fatores de risco e de proteção relacionados à violência por parcerias íntimas. Se vocês perceberem, o quadro que eu trago aqui traz 4 níveis, né, de fatores de risco e proteção. Traz o nível individual, traz o nível relacional, traz o nível comunitário e traz o nível social, tá? Essa é uma adaptação que a gente fez com base na contribuição, né, da Júlia Schottigos e colaboradores do GPVVIC, né, que também é responsável por essa formação, está capitaneando aí essa formação. Só que a gente adaptou essa tabela, incluindo, não é, fatores específicos vivenciados pela população LGBTQIAP+, tá? A gente continua partindo, à semelhança do que as colegas fizeram, do modelo ecológico da violência, apregoado pela OMS, né, pela OMS, e que perpassou todos os módulos da nossa formação, tá? Por entender que reduzir a questão da violência por parcerias íntimas à dimensão individual e relacional é extremamente reducionista e complicado, tá? Isso individualiza um problema que é, em essência, social, que é, em essência, cultural, que tem bases sócio-históricas e culturais muito determinadas. Então, por isso que é tão importante, e a gente chama vocês a refletirem sobre isso, que independente do grupo social que você estiver trabalhando, você possa estar atento a esses níveis de análise diferentes. No nível individual, que fatores de risco e fatores de proteção eu tenho a trabalhar? No nível relacional, que fatores de risco e proteção eu tenho? No nível comunitário e no nível social, que fatores de risco e fatores de proteção eu tenho? Somente uma análise que considere essas 4 dimensões vai ser uma análise contextual, não é? E complexa o suficiente para poder contribuir com essa população com quem a gente está trabalhando, tá certo? Lembrando que, por fator de risco, a gente entende aquelas variáveis que aumentam a probabilidade de um resultado negativo acontecer. Então, um fator de risco, por exemplo,
individual para a violência contra LGBT tem a ver com os marcadores de gênero, de renda, de idade, de escolaridade e deficiência, que coloca algumas pessoas em uma condição de maior vulnerabilidade. Então, ser do gênero feminino, por exemplo, ser uma mulher lésbica ou transgênero ou bissexual, tem sido visto historicamente como uma situação de maior vulnerabilidade para alguns tipos de violência. Ser de menor renda, ter menor idade, ser negro, né, ser de uma minoria racial e étnica, possuir menor escolaridade, possuir uma deficiência, tendem a ser vistos como marcadores que me colocam numa condição de maior vulnerabilidade. Também, não é, vivenciar algum transtorno mental tem sido visto como um fator de risco. Abusar de álcool e outras drogas, né, tem me colocado como maior vulnerabilidade, tanto para perpetrar quanto para ser vítima de violência, né? A gente tem feito alguns estudos e visto como o abuso de álcool e outras drogas parece estar presente como um catalisador realmente ou como um regulador emocional das situações de violência. Um outro fator de risco é a baixa autoestima, que me faz colocar e me submeter a certas condições de opressão social trazida pelas situações de violência. E eu queria destacar aqui 2 fatores especiais que têm sido muito tocado nos artigos internacionais e nacionais sobre violência contra LGBTQIAP+, que são a vivência de violência na família de origem, então ter vivenciado violência dos meus pais, por exemplo, ou dos meus cuidadores primários na infância, ou ter tido violência nas minhas primeiras relações íntimas, por exemplo, na adolescência. Há um corpo consistente de estudos mostrando que quanto mais eu vivencio violência na infância e quanto mais as minhas primeiras relações íntimas são relações baseadas em violência, maior a probabilidade de eu vivenciar violência por parceiros íntimos na vida adulta. Tá bom? De outro lado, os fatores de proteção no nível individual são esses fatores mesmo de histórico pessoal e fatores biopsicossociais que me protegem desses fatores de risco, não é? Que diminuem a probabilidade de algum resultado negativo acontecer. Da mesma forma que ser do gênero feminino, ser de menor idade, ser negro, ter baixa renda, me coloca numa situação de menor vulnerabilidade, de maior vulnerabilidade, perdão, ser do gênero masculino, não é? Ter maior renda, maior idade, maior escolaridade e não pertencer a uma minoria racial e não possuir alguma deficiência, me coloca numa situação de maior privilégio, entendendo o privilégio aqui como proteção. Tá? Um outro fator de proteção importante no nível individual tem sido os altos níveis de autoestima. Então, participantes que dizem que foi porque a ficha caiu e ele percebeu que estava acontecendo negativamente com ele, que ele pôde dar a volta por cima, a gente vê aí o autoestima moderando o impacto dessa violência, diminuindo o impacto dessa violência. E, da mesma forma, vivenciar uma parentalidade positiva na infância, assim como relações íntimas saudáveis na adolescência, tá bom? Então, esse é o nosso exercício. O que de um lado nos vulnerabiliza e o que do outro lado nos protege, tá? No nível relacional, no nível do relacionamento interpessoal, em termos de fatores de risco, eu tenho casais nos quais há uma divisão muito rígida de papéis, segundo estereótipos de gênero. Isso é um grande fator de risco para a perpetuação da violência. E aí é importante que se diga que, primeiro a gente já viu que a igualdade absoluta é uma falácia, não é? Todos nós, LGBTQIAP+, ou não, fomos socializados no modelo de sociedade onde vigoram alguns estereótipos de gênero que muitas vezes fazem essa divisão muito rígida. Então, enquanto que do sexo masculino se espera a opressão, o poder, né, essa rigidez, do sexo feminino, né, se esperaria o quê?
a mansidão, o acatar tudo, né? Uma divisão muito rígida de papéis que engessam esses indivíduos e que podem estar relacionados à emergência da violência. Tá? Um outro fator muito importante é a dificuldade de reconhecer e nomear padrões relacionais como violentos. Nos nossos estudos, isso tem sido uma das variáveis de maior peso. Então, eu realmente, por tudo que eu vivi e não vivi também, de modelos saudáveis de sexualidade, né, de relacionamento saudável, eu tendo a banalizar e a naturalizar algumas coisas. Então, violências físicas, violências psicológicas, agressões, não é? Questões relacionadas, por exemplo, ao abuso digital, à invasão de privacidade do meu companheiro e da minha companheira. Eu tenho uma dificuldade tremenda de reconhecer e nomear esses padrões relacionais como violentos. Por outro lado, eu tenho uma naturalização muito grande do ciúme, eu tenho uma idealização do amor romântico, não é? E tenho também problemas de comunicação, de controle, de dominação. Tenho uma insatisfação com a relação e também uma dificuldade na resolução de conflitos. Como fator de proteção, a gente tem muitas vezes o contrário dessas coisas que eu citei: crenças mais flexíveis sobre papéis de gênero, uma desnaturalização sobre comportamentos violentos, ou seja, uma conscientização maior, né, de que isso de fato é violência, né, de que isso de fato é avançar o sinal, um respeito à individualidade do parceiro, uma comunicação mais fluida, assim como estratégias assertivas de resolução de conflitos. No nível comunitário e no nível social, eu queria destacar, no nível comunitário, sobretudo, a fragilidade da rede de apoio social. Então, eu tenho uma rede de apoio formal muito frágil e uma rede de apoio informal muito frágil, né? De forma que eu vivencio um isolamento social de outros grupos, né? Seja da minha família extensa, seja dos meus amigos, seja de um equipamento social, de saúde, de educação, de trabalho, de renda, de lazer, né? E além desse isolamento, mesmo quando eu me decido a buscar ajuda, eu tenho barreiras de acesso, que são aquelas barreiras que eu falei anteriormente. Eu vivencio um preconceito e incompreensão dos profissionais, uma falta de preparo para acolher a diversidade sexual e de gênero. Tá? O contrário disso, uma rede de apoio fortalecida, uma inclusão em grupos sociais, um acesso efetivo a serviços de saúde, assistência social e de justiça, profissionais efetivamente inclusivos e preparados para acolher a diversidade sexual e de gênero, são capazes de fazer justamente o contrário, de me proteger dessas situações de violência, tanto preventivamente quanto no nível secundário e terciário, quando essa violência já foi perpetrada, tá? Por fim, no nível social, que é um nível muito caro para a gente, estão aí os fatores culturais e estruturais das relações sociais que, historicamente, colocam essas minorias sexuais e de gêneros numa condição de maior vulnerabilidade. Aqui, a gente coloca em letras garrafais o estresse de minorias, que são esses estressores adicionais. A gente coloca outros esquemas, não é, sociais de opressão, como sexismo, racismo, capacitismo, classismo e etarismo. E a gente coloca, de uma forma geral, as crenças culturais legitimadoras da violência. Quer trabalhar para promover fatores de proteção aqui, o que é que a gente pode fazer? A gente pode promover e trabalhar para valorizar práticas, não é, sociais, culturais e de intervenção, que valorizem o respeito à diversidade humana no seu amplo leque, não só de gênero, orientação sexual, mas também de raça, etnia, classe social, idade, renda, deficiência e escolaridade. A gente deve promover políticas públicas efetivas de inclusão e políticas públicas de inclusão de geração de saúde, educação, trabalho, renda, lazer e cultura, ou seja, possibilitar mecanismos reais de inclusão, não é? Que gerem maior equidade de acesso a grupos que
têm condições desiguais de acesso. A gente deve, ao mesmo tempo, promover a elaboração e a criação de legislações específicas que protejam de uma forma diferente os desiguais, tá certo? Os grupos vulnerabilizados, e uma responsabilização efetiva também por parte daqueles violadores de direitos, né? Uma cultura que não pune, que não responsabiliza aquelas pessoas, instituições e governos que violam direitos humanos é uma cultura que legitima as violências, não é? Que dá espaço para que essas violências se perpetuem. Tá? Por fim, eu trago aqui essa imagem, né, essa árvore aí, essa macieira, que é muito singelamente traz os conceitos de desigualdade, de igualdade, equidade e justiça, e dizer, gente, que trabalhar na perspectiva de uma cultura que combate a violência, não é? É, sobretudo, trabalhar numa perspectiva de inclusão, de respeito à diversidade, de respeito às múltiplas formas de ser, existir e vivenciar a sexualidade humana. Percebam, né, que a desigualdade é um acesso desigual a oportunidades, né? A quantidade de maçãs de um lado é bem maior do que o outro, tá? Uma política de igualdade, numa política de igualdade, eu forneço ferramentas e assistências distribuídas igualmente. A escada é do mesmo tamanho, mas ela não é suficiente para fazer as crianças aí alcançarem a maçã, não é? Porque a distância para alguns, o caminho para alguns é muito maior. Numa política de equidade, eu moldo, não é, as minhas ferramentas considerando a desigualdade. Então, para aqueles que estão mais distantes ou que precisam de um esforço adicional, eu dou uma ajudinha um pouco maior, não é? Eu forneço seguridade social que faça com que essa pessoa seja capaz realmente de chegar ali onde ela deseja. Mas, idealmente, numa perspectiva de justiça, inclusão e promoção dos direitos humanos, não é? O que eu busco, na verdade, é a justiça. Ou seja, é consertar esse sistema para oferecer ferramentas e oportunidades iguais para todos, tá? De forma que esse acesso seja o mais equânime possível. Eu agradeço a atenção e deixo vocês aí na continuidade da nossa aula com o Thomas. Muito obrigada. Olá, eu sou Thomas Borges, eu sou psicólogo, sou bacharel em psicologia, mestre também em psicologia e doutorando pela Unifor. Agora eu queria abordar um pouquinho sobre como lidar com essa população LGBT, mas quando ela chega com uma demanda, né, de ter sofrido uma violência. E essa parte aqui ela é bem diretiva para a gente que atua em saúde recebendo esses grupos. Então, primeiro, a gente precisa focar em uma dimensão que é atitudinal. Nós, mesmo que ainda estejamos nos apropriando, que ainda estejamos entendendo, mesmo que nós tenhamos nossas convicções pessoais acerca de, enfim, do que é ser LGBT e de como que isso, quais as repercussões disso, em termos outros, a gente precisa focar no atendimento em saúde, entender que esse é um usuário como qualquer outro usuário que está chegando no nosso serviço. E ele tem algumas especificidades que a gente precisa estar atento para garantir a proteção, de fato, dessa pessoa, desse usuário. E aí, uma delas, né, é prestar atenção nesses detalhes. Por quê? Vítimas de violência podem chegar nesses serviços de formas diferentes e podem ter sentimentos muito intensos de medo, de ansiedade, de agitação, de raiva, ou até mesmo estar em estado de choque. E nós, profissionais, é que devemos estar atentos a esses detalhes e sensíveis ao que o usuário está passando. Então, vale muito perceber que essa pessoa está num estado
digamos assim, mais delicado e tentar dar um espaço para ela, até antes de pedir para que ela narre possíveis situações que podem ser delicadas. Então, estar num lugar mais afastado com a pessoa por um momento, né, para dar um copo d'água, para permitir que ela respire, para permitir que ela organize antes de começar a falar, por exemplo, de situações que podem ser dolorosas e que podem envolver, inclusive, parceiros, pessoas da família, o que gera ainda mais desconforto. A gente também tem que ter uma atenção especial ao cuidado, né? Notificar órgãos competentes é função do nosso, né, da gente, como profissional de saúde. A gente deve acolher, cuidar, validar essa demanda dessa pessoa que passou por violência, mas lembrando que não é nossa responsabilidade fazer inquérito, né? Então, assim, tentar investigar a veracidade daquilo que aquela pessoa está falando. Nesse primeiro momento, a gente cuida dessa pessoa. E aí, futuramente, em outras instâncias, vai ser investigado e vai ser dado continuidade a questões mais jurídicas. E aí, esse acolher diz respeito a várias, atitudes que às vezes parecem bobas para a gente enquanto profissional de saúde, mas que tem um impacto na nossa demanda, né? Nessas pessoas que estão utilizando o nosso serviço. Então, entender que falar sobre situações de violência pode ser constrangedor e pode sim gerar respostas emocionais. Por isso, é importante que a gente sempre acolha essa demanda, né? Essas falas de forma humanizada, não duvidando da veracidade, não tentando apontar contradições no discurso dessa pessoa, e principalmente não colocando falas que podem culpabilizar a vítima. Então, por exemplo, a gente tem uma pessoa que chega falando que sofreu uma situação de violência enquanto estava num ambiente social em que as pessoas estavam fazendo uso de álcool ou outras substâncias. E aí, se a gente tem um profissional, por exemplo, que chega e pergunta assim: tá, mas você estava fazendo uso de substâncias? Isso já dá a entender que, de alguma forma, essa pessoa estava se colocando como vulnerável, né? Como se ela estivesse favorecendo esse agressor. E a gente sabe que a culpa nunca é da vítima. A culpa é do agressor que se aproveita de um momento em que a vítima não tem plenas condições para decidir aspectos importantes da sua vida e se utiliza disso para perpetrar violência. E isso é importante que isso fique muito claro para a vítima, inclusive no nosso discurso. Vários são os motivos que levam a pessoa a se colocarem em um local errado com uma pessoa que tem intenções de, enfim, de atentar contra a sua integridade física, moral. E é importante também pensar que as pessoas não adivinham que vão passar por violências, né? Então, às vezes surge aquela pergunta, né? Poxa, se você não queria que isso acontecesse, então por que você estava nesse local? E a gente tem que ter a sensibilidade de pensar que alguns contextos de vulnerabilidade fazem parte da vida dos usuários. Então, certas situações, por mais que para nós, profissionais de saúde, pareçam sinais de alerta, são corriqueiras para essas pessoas. Então, a gente precisa ter também essa sensibilidade de não mais uma vez, culpar a pessoa pela violência que ela está sofrendo. É importante também lembrar que as decisões que a vítima toma enquanto ela não está no seu devido pleno das suas faculdades mentais, não são decisões. Né? Então, elas são induções, elas são abusos. Não dá para tomar em consideração pessoas, e aí vamos sendo bem no chãozinho, né? Assim, se a pessoa está desacordada, se ela não consegue falar muito bem o nome dela, se ela não consegue articular verbalmente as palavras, se ela não consegue ficar de pé, se você percebe que ela está sob uso de uma ou mais substâncias, se ela não consegue lembrar pontos importantes do tipo, onde é minha casa? Tudo isso são indicativos de que ela não está apta a escolher o que quer que seja. Então, nós sempre precisamos levar essa pessoa para a pessoa responsável e, digamos assim, a pessoa
que ela tenha mais segurança, né? Um familiar, né? Um irmão, enfim, alguém, um adulto responsável que consiga minimamente auxiliar nesse processo, que conheça a família, enfim, que se articule com a comunidade de forma a proteger essa pessoa. A gente precisa também orientar. É, mesmo que a situação de violência chegue ao fim, né, é importante que a gente oriente a população LGBT sobre como proceder em caso de novas situações de violência. E aí vale, infelizmente, a gente destacar que a gente precisa, por mais difícil que seja, educar a nossa população para que ela não se coloque também violenta e também reativa, mesmo nas situações de violência, por mais paradoxal que isso pareça ser. Porque a gente tem muitos casos em que, reagindo de forma violenta ao perpetrador, a pessoa, em termos jurídicos, vai perdendo esse respaldo como vítima. Então, o ideal é que a gente sempre oriente essa pessoa a estar se resguardando na presença de outras que também são confiáveis, que conseguem ver, né, essa agressão, que são testemunhas dessas possíveis agressões e que, de alguma forma, conseguem retirar essa vítima do local, né, onde está sendo perpetrada a violência, mas sempre na medida que for possível, de forma calma, de forma controlada, e entendendo que isso vai ter repercussões a nível jurídico a posteriori. A gente deve também mapear a rede de apoio dessas pessoas. Então, Thomas, mas é uma pessoa que eu vejo tantas vulnerabilidades, ok, mas se a gente só tivesse vulnerabilidades, a gente não teria essa pessoa viva, essa pessoa que se articula, essa pessoa que tem uma família, essa pessoa que tem uma vivacidade. Então, por mais que a gente perceba que os nossos usuários têm sim processos de vulnerabilidade, estão colocados em situações que muitas vezes são, enfim, de vulnerabilidades que são econômicas, às vezes que são geográficas, mas ainda assim existe uma potência, existe uma rede de proteção que garante, inclusive, que essa pessoa esteja aqui hoje, que ela procure o serviço, que ela se empodere para falar sobre isso. E a gente, inclusive, enquanto profissional de saúde, pode ser parte dessa rede de apoio, sendo uma referência positiva para essa pessoa e para que ela volte nesse serviço, para que ela referencie esse serviço para outras pessoas que passam pela mesma situação. E aí a gente se pergunta, né? Como é que a gente pode trabalhar? Que dispositivos, que relações, que tecnologias afetivas a gente pode mobilizar para tentar mitigar esses fatores de risco? E a gente sabe que elas existem. E por fim, a gente deve sempre pensar em trabalhar em rede, porque se a gente para pensar que a OMS diz, né, que a saúde, nessa perspectiva bem utópica, é esse estado de bem-estar completo, físico, mental, social, e não é a mera ausência de doença, de enfermidade, a gente está querendo dizer que essa pessoa, ela deve estar contemplada em vários aspectos, e a gente tem aqui, em termos de dispositivos, várias possibilidades e vários encaminhamentos que a gente pode fazer se a gente se articula em rede. Então, eu entendo que o meu serviço, a minha possibilidade enquanto profissional, ela vai até aqui, mas o CAPS da região é uma possibilidade, mas o CRAS da região é uma possibilidade, mas o centro de referência para atendimento de pessoas LGBT na minha cidade é uma possibilidade, a delegacia da mulher é uma possibilidade. Então, e articulando esses serviços e sempre fazendo esse processo de escuta desses serviços assim, em conjunto para tentar fazer não só uma visão mais geral do caso, mas entendendo dentro dessas diferentes possibilidades de intervenção o que cada um consegue fazer para promover qualidade de vida e para evitar desfechos que sejam violentos, né, que vitimizem essas pessoas. Alguns processos importantes que a gente deve saber.
né, quando a gente tem casos de violência, o registro do boletim de ocorrência é muito importante, e aqui a gente tem algumas diretrizes, né? Identificar a vítima do crime, registrar a identidade do perpetrador, caso a gente consiga, documentar o local do crime, né? Onde ele teria acontecido, anotar a hora em que esse incidente aconteceu, listar possíveis testemunhas, essa é bem importante, realizar o registro oficial desse crime para fins legais, incluindo todas essas informações coletadas anteriormente. E lembrar que a gente tem delegacias especializadas em casos de violência contra a população LGBT, e dependendo do lugar, a gente tem diferentes delegacias, e aí cabe a cada estado articular, entender quais são esses locais. A gente tem a delegacia especializada de atendimento à mulher, principalmente para pessoas, né, para mulheres e pessoas trans feminines ou travestis, mulheres trans, além das mulheres cis. E a gente também pode lembrar que pode ser aplicada, sim, a medida protetiva nesses casos para essas pessoas. A gente tem delegacias especializadas em casos da violência LGBTI, a gente tem o Disque 100, a gente tem, caso o profissional se recuse a realizar os procedimentos necessários, a indicação de que a pessoa procure um advogado, procure a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, da sua cidade, ou mesmo o Ministério Público, inclusive para fazer a denúncia contra esse funcionário que perpetrou uma violência por não conseguir, por não querer, né, dar continuidade a um processo que já era uma violência, que a gente tem uma revitimização. A gente tem centros de referência, que são esses que oferecem serviços especializados nas áreas jurídicas, psicológicas e assistenciais, que orientam não só essas vítimas, mas os familiares. Eles não trabalham isoladamente, então a gente tem, essa é uma das possibilidades para estabelecer essa rede, né, para ligar, então, esses vários pontos e promover mais saúde e qualidade de vida.